pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje, mais um episódio e hoje estamos recebendo Cláudio Damião. Cláudio Damião, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jaque. E à disposição aqui para um bate-papo e depois que as pessoas também possam, a partir desse nosso encontro, acrescentar questões, opiniões, críticas, sugestões para esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Bacana. Cláudio Damião é ex-vereador de Nova Friburgo, né? Mandato de 2008 a 2016, tá certo? 2008 foi quando eu me elegi. Na verdade, assumi o mandato em 2009, né? Exatamente. Foram 2 mandatos consecutivos, Cláudio? 2 mandatos e, historicamente, os mais votados do PT até hoje. Que bacana, vamos falar sobre isso. E você foi candidato a prefeito também em 2020. Correto. E agora pré-candidato a vereador de Nova Friburgo, ano de 2024, pelo PT. Correto. E agora eu vou deixar você se apresentar. Quem é Cláudio Damião? Bom, antes de tudo, uma pessoa cujo ideal é servir Nova Friburgo. Tenho feito isso há muito tempo, independente até de ser filiado. Eu já atuava, militava na política como presidente do Sindicato dos Bancários, sempre participando de conselhos municipais, debatendo as questões do município, discutindo com as associações de moradores os melhores caminhos, enfim, buscando alternativas e saídas para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida para a nossa população. Isso resultou, naturalmente, né, no ingresso no partido. Me filiei no início da década de 90 e concorri a vereador em 2004. Tive uma votação muito boa, fiquei por 13 votos para ingressar. Por 13 votos. 13 votos, simbolicamente por 13 votos. Fui suplente e na eleição seguinte me destaquei com uma votação muito boa, 2.898 votos, que até hoje é um recorde para o PT em Friburgo. E consegui me reeleger, também com uma votação bastante expressiva, ambas as 2 votações as mais expressivas do partido, que não falo isso por vaidade, né? Mas é para demonstrar o quanto as pessoas também anseiam por representações que dialoguem com elas, que transmitam aquilo que elas anseiam no ponto de vista político, de ações concretas, de projetos, de iniciativas. Bacana demais. E vamos começar esse primeiro bloco falando de um tema que eu acho muito importante, que são os direitos das mulheres, né? Você atuou muito em relação às mulheres aqui em Nova Friburgo. Temos um cenário não muito contente aqui na nossa cidade atualmente. É um cenário muito triste da violência em relação às mulheres. Fala pra gente um pouquinho do seu trabalho em relação a toda essa proteção das mulheres friburguenses. Pode parecer curioso, né, Jaque? Um homem apresentando projetos e iniciativas de defesa dos direitos da mulher. Mas eu defendo uma sociedade em que a gente esteja de braços dados nas lutas, nas diversas lutas, né? Por igualdade, enfim, por respeito às diversidades. E eu apresentei na Câmara a construção da Comissão Municipal dos Direitos da Mulher. Imagine você que não tinha uma comissão interna dentro da Câmara para discutir as questões relacionadas, as diversas e amplas questões relacionadas ao direito das mulheres. Também fiz uma legislação muito importante que está vigorando, que é a ampliação da licença maternidade, mais 60 dias para as mulheres servidoras públicas do município, que pode ser estendido para a iniciativa privada. Né? Mas Legal. A gente não tem autonomia para impor isso à iniciativa privada, mas se algum empresário assim desejar e as categorias também pleitearem, isso pode ser estendido. Mas as servidoras municipais já utilizam dessa legislação há bastante tempo, fruto de uma ação do mandato. Também fui responsável por apresentar a constituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a notificação compulsória em caso de violência. A gente está vendo aí casos brutais de violência contra a mulher, né? Uma coisa que entristece muito, é uma marca negativa para a cidade. E a gente tem que barrar isso, e barra através de iniciativas, de educação, de um processo permanente de conscientização. E acho que os homens precisam se conscientizar disso, né? De estarem ao lado das mulheres nessa luta, contribuindo, construindo, se reeducando para uma sociedade menos machista. Concordo plenamente, Cláudio. No nosso outro episódio, né, no nosso podcast, recebemos aqui a Mayara Felício e ela falou exatamente disso, né? Hoje temos uma Câmara Municipal aqui em Nova Friburgo, somente 3 mulheres, o restante homens, e que ela não vê os homens atuantes nas causas das mulheres. É muito triste, né? É porque eu não estou lá, né? Se eu estivesse lá, seria exatamente o contrário, porque eu estou demonstrando. O período que lá estive, as políticas de defesa dos direitos da mulher foram feitas por mim. Eu não fiz isso sozinho, não. Eu chamei os segmentos diversos da sociedade para a gente construir isso de forma unida, né? De forma unificada. A medalha Mulher Cidadã Eloneide Studas também é uma iniciativa do meu mandato.
Eleição para diretores de escola, um espaço onde tem uma prevalência de mulheres, também é uma iniciativa do mandato, sempre olhando e valorizando o papel da mulher na vida social, na vida política, no espaço de trabalho. Isso eu acho que é um marco que a Câmara traz em função desse período em que nós lá estivemos, que pudemos trazer isso para o espaço, eu diria, não só o espaço político, mas o espaço jurídico, né, do município. É lei, hoje vigora. Então as pessoas podem se socorrer dessas ferramentas. Até porque atrás de qualquer homem, né, de um grande homem, existe uma mulher. Existe uma mãe, existe uma esposa, existe uma irmã, uma afilhada, uma sobrinha. Então por que não defender também os direitos de uma forma igualitária, né? Sim, por isso que eu digo, não atrás, mas ao lado, né? Sempre juntos, de braços dados sim. Ali. Eu sou casado, tenho 2 filhas, tenho 2 netas, tenho 3 irmãs, então o espaço do feminino na minha vida é bastante pleno. Eu não podia ter um olhar diferente desse, né? E também tenho que tentar o tempo todo olhar as questões sobre um novo ângulo, uma sociedade moderna, né, que resgate de fato a importância e o papel da mulher nessa sociedade. Ela não pode estar submetida a regras diferentes daquelas que são estabelecidas para os homens. O padrão de igualdade tem que ser o mesmo. Exatamente. E, Cláudia, assim, no cenário friburguense hoje, tanta violência, né, em relação a nós mulheres, como que você vê essa questão? Você acha que falta conscientização? Você acha que falta políticas públicas? Na sua visão, o que está faltando para nós mulheres friburguenses a gente poder se sentir um pouco mais segura na cidade? Eu acho que a gente precisa avançar do ponto de vista da conscientização, da educação. Punitivismo já mostrou que não resolve, porque nós temos Lei Maria da Penha, tem agravamento de pena, e nem por isso homens violentos deixam de ser violentos. Desarmar essa bomba é um processo gradual a partir de conscientização, de educação. Nós temos que fazer com que as pessoas vejam o mundo e a sociedade sobre um outro ângulo. Esse ângulo machista, do dono, do senhor, isso já ficou no passado, né? A gente tem que avançar, nós precisamos evoluir. Então, a formação dos meninos precisa ser modificada. Ele não pode ser visto como o senhor da verdade, né? É uma sociedade de divisão de tarefas, onde homens e mulheres têm que estar juntos nas suas ações concretas, nas relações interpessoais, no trabalho, na família. A gente tem que mudar esse conceito. E, na minha percepção, não é pelo punitivismo. A punição ela exerce um papel. Cometeu-se um crime, tem que ser punido pelo crime. Mas é evitar o crime, evitar chegar ao ponto que a gente está chegando. Esse processo ele precisa ser a partir da educação, uma educação transformadora. Exatamente, a educação transforma, né? Exatamente, Cláudio. E assim, em relação às leis brasileiras, você acha que as nossas leis são leis falhas? Por isso, tanta violência doméstica, tanta violência, tanto feminicídio. Como que você vê a questão das leis também? Não, eu não acho que é por falha da lei. Nós temos leis, né? E elas estão aí no mundo jurídico. Tem uma delegacia da mulher, tem um atendimento especializado. Eu volto a dizer, é mudar a forma de ver, de pensar. Nós temos que nos modificar. E isso leva um tempo, né? Você não vai pegar um ser humano, um cidadão criado sobre uma determinada concepção de mundo e de sociedade e no dia seguinte fazê-lo diferente. Isso leva tempo. Então a gente tem que avançar através de processo educacional. E aí, quando as mulheres fazem os seus atos, as suas manifestações, eu sempre digo o seguinte, não pode ser só das mulheres. Tem que levar os homens para ir para o microfone para dar o seu depoimento, a sua experiência de vida, para que ele mostre para outros homens que é possível ser diferente e pensar diferente. Exatamente. Parabéns pela fala. Eu penso igualzinho a você, Cláudio. Você falou de educação, falou sobre também a questão, né, que hoje foi até no seu mandato a questão da votação para as diretoras de escola, certo? Sim. E vamos entrar já nesse assunto, porque já que você falou nesse assunto, eu achei muito bacana quando eu estava lendo o seu grande currículo, né? E eu achei bem interessante porque antigamente essa questão da direção de escolas era muita politicagem, né, Cláudio? Total. Total. Um vereador, um prefeito indicava fulana que ia lá para ser diretora e às vezes nem tinha, né, as funções, nem tinha sei lá, o gabarito para ser diretora. E agora é lei, né? Sim. Agora você, no seu mandato, você fez toda essa diferença. Fala pra gente um pouquinho, porque realmente foi uma diferença muito grande. Hoje essa questão da politicagem para cargo de diretoras acabou. Olha, já que você não pensa que foi fácil. Imagino. Porque nós tivemos que romper com um vício de décadas, né? Onde os vereadores faziam um loteamento das escolas e aí cada um tinha a possibilidade de indicar diretor e vice-diretor nas unidades escolares. Quer dizer, a ótica não era o currículo
o processo pedagógico, né? A ótica era: eu apoio o prefeito, em troca ele vai me dar aqui um curral eleitoral dentro das unidades escolares, fosse escola ou creche, e a gente mudou essa lógica. Nós conseguimos mudar essa lógica. É a Lei 3989 de 2011, que sofreu algumas modificações porque houve resistência por parte de alguns setores da Câmara, embora a lei aprovada, eles interferiram para modificar e trazer algum tipo de embaraço à lei, mas ela está funcionando. E hoje as escolas têm eleições permanentes. Como funciona? A comunidade escolar decide, os pais decidem, os alunos decidem quem serão os diretores e os vice-diretores. Aquela interferência do vereador, chegando no prefeito: olha, eu quero 20 escolas, 20 cargos para eu nomear. Acabou, não tem mais isso. Tem outras secretarias, tá? Mas na educação, não. Então a educação se torna hoje um pilar diferenciado dentro da estrutura pública, no sentido de que as escolhas são democráticas. A família pode decidir, os pais, os alunos, o corpo técnico da escola, o corpo funcional pode decidir quem vai ser o melhor gestor, a partir da apresentação também de um plano pedagógico. Né? Não é simplesmente eu quero ser diretor, tem que apresentar uma proposta pedagógica. Acho que a gente está evoluindo, acho que a gente está conseguindo avançar. E foi um passo importante também que o mandato deu na época dentro da Câmara. Não, imagino, realmente, deve ter sido difícil, né? Porque você acaba batendo de frente com muitas pessoas que se beneficiavam com isso, né, Cláudio? Eu ouvi de um ex-secretário de Educação, vereador na época, me chamou: você está tirando o poder do vereador. Eu falei: vereador, estou tirando o poder de nomear diretor de escola? Isso é uma vergonha. Você devia se envergonhar com isso. Enfim. Mas o importante é que agora é diferente, né? O cenário mudou. Eu já trabalhei na educação de Nova Friburgo e vejo, né, via, no caso, as eleições acontecendo, as chapas sendo formadas e pessoas agora competentes para poder... Mobiliza. Inclusive, assim, a lista tríplice. O prefeito não perde o poder de indicar quem ele quer. Né? 3 chapas podem concorrer. As 3 mais votadas vão ser apresentadas ao prefeito. Ele vai escolher qual que ele vai nomear. Normalmente, tem sido bastante correto isso, nomeia o que foi mais votado. Exatamente. Pessoal, educação, temos aí com certeza muita coisa para falar, né, Cláudio? Muita coisa, muita. E tem mais coisa. Apresentei o projeto de Olimpíada de Português e Matemática. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso no próximo bloco? Perfeito. Porque também é um tema super importante. Aguarda um minutinho que a gente já volta com mais podcast Nova Friburgo Pode Mais. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, e pode mesmo, hein? Hoje, recebendo Cláudio Damião, falávamos sobre educação e vamos entrar agora no assunto Olimpíadas de Português e Matemática. Conta pra gente como que isso surgiu, Cláudio. Foi uma legislação que eu apresentei, foi aprovada e que eu cobro sempre das secretarias de educação desde que a lei foi aprovada. Eu estava no mandato lá atrás, né, quando aprovei, porque isso é um passo importante de estímulo aos alunos, de estímulo à educação, no desenvolvimento de potencialidades. A matemática é algo que impulsiona para engenharia, para diversos setores, e há uma necessidade no país de matemáticos, de pessoas que pensem dentro do espaço da matemática. A Olimpíada de Português, imagina você desenvolver a própria língua, né? A capacidade interpretativa, de leitura, desenvolvimento de texto. Então isso tem um apelo que tem Olimpíadas internacionais de matemática, por exemplo. Sim. E nós podemos nos destacar. Infelizmente, a gente ainda dá passos aqui com certa dificuldade, mas foi uma boa iniciativa, julgo eu, né? E precisa ter esse acolhimento sempre da Secretaria de Educação para desenvolver nas escolas esse potencial que muitas vezes está adormecido nos jovens, né? E temos muitos gênios friburgueses, tá? Muitos. Uma galera muito boa, não só na matemática, como também no português, né? Sim, sim. E a gente pode desenvolver, além disso, Olimpíadas de História, Olimpíadas de Física, Olimpíadas de Química. A gente deu o passo inicial em 2 matérias que são fundamentais, né? Exato. Agora, educação, cultura, né, tem uma conexão muito legal. Fala pra gente sobre a Lei Cultural Viva. Pois é. Também, olhando esse aspecto da construção coletiva é o ser humano no seu espaço, né? A gente precisa de educação, a gente precisa de cultura, né? A gente não vive só de comida, como diz a música, né? A gente precisa de cultura e arte. E os artistas de Friburgo precisam de um estímulo, precisam de recursos, precisam de condições para apresentar o seu trabalho. E aí eu criei a Lei Cultura Viva Municipal,
que é um pouco o espelho da Lei Cultura Viva Nacional, mas com uma característica específica aqui para o município. Ela é financiada com os recursos do Fundo Municipal de Cultura. Então, os artistas podem, a partir de editais publicados pela Prefeitura, se cadastrar para obter, a partir de projetos, evidentemente, né, os recursos para a sua apresentação, shows, teatro, cinema, apresentação de rua, bandas musicais, enfim, tudo que diz respeito à cultura está abarcado aí dentro da possibilidade de recursos da Lei Cultura Viva. Lei Cultura Viva, viva a cultura, né? Sim. E temos muitos artistas em Nova Friburgo, né? De uma riqueza excepcional. Lamentavelmente, estamos aí com o Centro de Artes fechado, o antigo Porão de Artes, né? Temos um teatro, que é muito bom teatro, um grande teatro, mas a gente precisa de um espaço que os artistas locais possam fazer diversas apresentações, né? Porque você encher um teatro com 500 lugares é complicado. Mas se você tem um espaço com 80, 100 pessoas, você pode fazer diversas temporadas. Então, a Lei Cultura Viva, até nesse aspecto, favorece os artistas locais, porque são custos muito menores. Ele consegue, com os recursos do Fundo Municipal de Cultura, se organizar e fazer a sua temporada, seja de apresentação musical, teatral, dança, enfim. Tudo o que está relacionado à cultura pode ser beneficiado pela Lei Cultura Viva Municipal. Bacana, até porque, às vezes, muitos brasileiros, muitos friburguenses, querem ter acesso à cultura, mas não têm condições financeiras, né? Às vezes, não sei se é a realidade de Friburgo, mas é uma peça teatral, às vezes não é barato para uma família que gostaria de assistir. Sim, verdade. E não é barato também para quem produz. Sim. Então, eu defendo uma ideia que eu ainda não vi ser executada, espero que um dia a gente consiga, né, elegendo alguém que tenha essa condição de realizar isso a partir da prefeitura, que é levar os jovens das diversas unidades escolares do município para o teatro. Essa juventude precisa conhecer teatro, precisa conhecer cinema, né? Precisa conhecer a arte e a cultura de um modo geral e não tem acesso. Quantas crianças de Conselheiro nunca entraram no cinema, nunca entraram no teatro? Então é cruel a gente negar isso a essa juventude. Então eu penso que nós podemos muito mais, né? A gente tem que estar sempre olhando com um olhar de futuro, com perspectivas de introduzir esse público no cenário de acesso à cultura. Todo mundo merece acesso à cultura, acesso à educação, à saúde, né? Até porque pagamos impostos exatamente para isso. Teremos seres humanos muito melhores. Muito melhores, muito mais pensantes. Cláudio, fala para a gente mais um pouquinho sobre a questão da educação no seu mandato. O que mais vocês fizeram? Porque eu sei que a educação também é uma bandeira que você defende muito. Sim, eu sou membro do Conselho de Educação, participo ativamente, mesmo fora do mandato. Estou no Conselho de Educação há pelo menos mais de 10 anos, né, atuando ali no Conselho. A gente acompanha, fiscaliza, faz leitura de projetos, dá parecer em projetos, mas, sobretudo, é a tentativa de acompanhamento das escolas, cobrando o executivo para que melhore a qualidade, não só da oferta do ensino, né, mas para que não falte professores, para que a merenda seja de qualidade, para que o espaço onde as crianças estão abrigadas seja um espaço também adequado. Não é justo uma criança estudar numa escola feia, mal cuidada, com goteira, com a parede mofada. Isso não é aceitável, né? A gente está vivendo em século XXI, isso é inadmissível. Eu acho que a prioridade tem que ser saúde, educação, para que isso possa gerar outro tipo de desenvolvimento. O desenvolvimento social e econômico ele vem a partir da educação, né? Do desenvolvimento do ser humano. Então, assim, o mandato teve sempre esse olhar. Muitas audiências públicas, muito contato com o setor educacional, né? Eu acho que a gente consegue dar uma resposta melhor à sociedade dessa forma. Eu costumo dizer, Cláudio, né, eu acho importante que a gente tenha essa consciência, principalmente em relação à creche, né, que são os pequenininhos. Creche não é um depósito de criança, né? Aquela questão, não, naquele metro quadrado ali, não, cabe mais um, coloca mais um. Não é bem assim, né? As crianças precisam de qualidade de vida, os profissionais de educação precisam de qualidade no trabalho, então a gente precisa evitar pensar que creche seja um depósito de criança. Não pode, inevitavelmente não pode. Eu fiz a lei também, a lei de transparência para a educação, para que as famílias, as pessoas, o cidadão de modo geral, possa, ao acessar a página da prefeitura, saber quem são os professores, quantas escolas nós temos, onde elas estão situadas, né? Todos os dados, as informações que são de direito do cidadão, está ali na página. Mas também tem uma lei de 2016 que dispõe sobre a Lei Municipal de Incentivo ao Livro, à Leitura e à Literatura.
Eu queria muito ver o município praticando essa legislação. As pessoas precisam ter acesso e serem estimuladas a esse acesso ao livro, à leitura, à literatura, né? Você faz um ser pensante a partir de um livro. Quando ele inaugura, né, esse tempo, esse espaço de interpretação da leitura, se abre uma nova porta. Então eu sempre penso nisso, né? Não só porque eu gosto de ler, gosto de escrever, mas acho que não pode ser negado esse direito às pessoas, aos jovens especialmente. Eu acho que a política de leitura, literatura no município precisa avançar. A leitura envolve o ser humano, né? A leitura muda a visão, muda o pensamento do ser humano. A FLIF também foi do seu mandato, né? A Feira Literária Municipal é um projeto que eu apresentei, que eu gostaria muito também de ver o município implementando. Até hoje a gente não conseguiu. O que a gente viu foram iniciativas privadas, particulares, que eu louvo muito. Mas eu vejo uma lacuna que tinha que ser preenchida pelo município que ele não preenche. Ele é omisso no papel, especialmente vinculado a esse aspecto da cultura, né? Você vê, não é problema você copiar coisas que dão certo. Paraty faz um evento literário fabuloso. Santa Maria Madalena faz. E Friburgo, que é o centro do estado, não consegue fazer. Não é que não consiga fazer, parece que não quer fazer. A gente entrou num caminho aí que as festividades vão muito em apresentação de artistas que estão aí no dia a dia do público, mas a gente pode ter um outro tipo de acesso à cultura, né? E de eventos como a Feira Literária, que vai agregar uma imagem de Friburgo de uma forma muito positiva. Vai trazer gente do país inteiro. Para você ter uma ideia, quando eu fui presidente do Sindicato dos Bancários, eu consegui fazer 7 eventos literários. Eu consegui trazer a Friburgo o Ferreira Goulart, Zueni Ventura, né? Íamos homenagear o Afonso Romano de Santana. Depois, na Câmara, eu consegui, tive 2 mandatos, mas pelo menos 3 eventos culturais, literários, realizados pela Câmara. Consegui, na época, o presidente da Câmara, o Márcio Damasio, ele comprou a ideia, abraçou essa ideia, nós realizamos 3 eventos literários de grande importância. Então é possível fazer. Se a Câmara pode fazer, por que o município não pode fazer? Com certeza pode, né? Pode, deveria. Exatamente. Cláudio, vamos dar uma pausa aqui. Já voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast. Voltamos, pessoal, com o nosso terceiro bloco, nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, recebendo hoje o pré-candidato a vereador Cláudio Damião. Cláudio, o assunto agora é um assunto que eu gosto muito, porém tem o seu lado bem triste, né? Eu sou apaixonada por animais, creio que você também, porque você trabalhou bastante, né, nessa causa no seu mandato. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção e bem-estar animal. No seu mandato, quais foram as iniciativas que você e a sua equipe colocaram em prática aqui no município de Nova Friburgo? Olha, foram muitas as legislações. O mandato se debruçou muito sobre o tema porque não havia praticamente legislação nenhuma que cuidasse desse tema. Então a castração é uma legislação importante que nós fizemos e durante um período funcionou, até que a prefeitura entrou com uma ação na justiça pedindo que fosse considerada inconstitucional a legislação. Não dá para entrar aqui e explicar muito detidamente, mas o fato é que quando eu fiz a lei, eu apresentei a fonte de recurso. Então o município tinha recurso para fazer e cumprir a lei. Depois eles alegaram que eu não poderia ter feito. Mas além disso, a lei vigorou por 3 anos, para você ter uma ideia. Além disso, eu fiz a Lei Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que é uma lei ampla, que trata de diversos aspectos do cuidado, do zelo, do transporte, da proteção, da venda de animais. Enfim, é uma lei muito grande, muito ampla. É tão importante essa lei que ela entrou na lei orgânica do município, para você ter uma ideia de como ela foi importante. E ela trata da castração. Então, ela novamente traz para o município a responsabilidade pela castração dos animais. Por que isso? Porque esse é um problema de saúde pública. As pessoas podem imaginar, mas isso é a responsabilidade do proprietário. Sim, é do proprietário, mas é também do município, porque é uma questão de saúde pública. Nós temos em Friburgo um surto de esporotricose. Esporotricose é uma doença grave que aflige os gatos, especialmente os gatos. Pode também pegar nas pessoas e em cães, mas especialmente gatos. E vai deformando o animal como se fosse uma lepra. E consome o animal, ele vai desfigurando e morre num triste sofrimento. E contamina solo, contamina ambiente. E o animal tem que ser incinerado nos casos mais drásticos, quando não tem jeito, né? E quando ele morre também. Ele não pode ser enterrado em qualquer lugar. Então é uma situação absolutamente necessária de observar pelo município. Fundamental que se observe. E nós estamos com um surto. E nós não temos as ações mais efetivas no tratamento e no cuidado com relação a isso.
Então, assim, tem muitas leis. A lei que criou a responsabilidade do município com relação ao cemitério para animais, a lei que trata de banho e tosa, de transporte, enfim, um conjunto de legislações que aborda a temática de proteção e bem-estar animal, que está dentro da questão da saúde pública, está relacionado à saúde também dos seres humanos. Você falando, explicando toda essa situação, eu estava aqui pensando, hoje Nova Friburgo tem uma porcentagem muito grande de animais abandonados, né? Infelizmente, triste realidade. Temos as pessoas das causas, né, que defendem essa causa, mas logicamente que o número de animais que são abandonados, o número de pessoas que tentam ajudar são menores, né? Muitas pessoas do bom coração, mas nós não vemos aí do poder público uma iniciativa mais a fundo para esses bichinhos de rua. Por exemplo, um bichinho que é atropelado em via pública, eu fico pensando, não poderia ter uma ambulância, não poderia ter uma parceria com alguma clínica para que pudesse socorrer esse animal? Tem a SUBEA, que faz o seu trabalho, mas na hora realmente de uma situação mais drástica, de uma situação de emergência, né, de urgência, a gente não vê acontecer. Mas tem lei, de minha autoria. Está aqui, olha. Lei Municipal 4.506, de 30/11 de 2016, dispõe sobre o serviço de atendimento emergencial de socorro aos animais. O problema é que o município não está cumprindo, ele não está desempenhando o seu papel, ou seja, não cumpre a lei. Essa lei foi sancionada, não foi que saiu da minha cabeça e foi colocada aí como se fosse uma fantasia. Não, ela é real, é fato, existe uma legislação. Agora, o município precisa cumprir a lei. As diversas leis existentes, especialmente a lei de castração. Tem também, eu apresentei o projeto de chipagem de animais. Quando você identifica, fica muito mais fácil você devolver para o dono, você saber se aquele animal está vacinado, se aquele animal sofreu algum tipo de tortura, de onde ele veio, qual a idade dele. Isso tudo é importante, você tem que mapear isso. Não é aceitável que você tenha aqui depósito de animais com 500 animais, 300 animais. Nós temos que mudar essa realidade. Ou seja, posse responsável, capacidade de cuidar daquele animal, feiras de doação permanente, conscientização, entra aí o aspecto da educação, né? E a diminuição de animais abandonados. Nós não podemos conviver com animal abandonado. Isso também é um problema, além da tristeza de ver um animal abandonado, é um problema de saúde pública. A gente agrava os casos de adoecimento dos animais e também das pessoas. A gente tem que olhar isso com muito cuidado, com muita atenção, com muita responsabilidade. É verdade, é importante, né? Essa informação que é lei aqui no município. Está aqui, eu tenho cópia da lei, posso passar para quem quiser ver. Até porque, como eu disse, né, é assustador o número crescente de animais abandonados. O mandato teve muita atuação nesse aspecto, com muitas audiências públicas, ouvi muitas pessoas, nós construímos essas legislações a diversas mãos, com apoio dos cuidadores, né, dos protetores. Então tem muito subsídio na legislação para o município poder atuar. Não faz porque ele não quer. Inclusive, eu entrei com uma representação no Ministério Público, em face do atual prefeito, em razão do não cumprimento das legislações, tá? Exigindo que haja castração de animais, para a gente diminuir a quantidade de animais abandonados. Exatamente. Então, os animais precisam e merecem respeito, né, Cláudia? Eu sou apaixonada, então, assim, às vezes eu fico muito triste em ver a realidade aqui em Nova Friburgo. Você anda, né, em qualquer bairro, seja qualquer bairro aqui de Nova Friburgo, você vê uma quantidade muito expressiva de animais, gatos, cachorros abandonados. Verdade. Falando de saúde, agora é um tema que é um tema polêmico, é um tema que a gente consegue abordar muita coisa. Saúde friburguense, no seu mandato também foi uma bandeira que você defendeu muito, né, Cláudio? Também fiz a CPI da saúde, que foi um marco, né, na tentativa de apresentar soluções alternativas. E aí quem está assistindo, está acompanhando, pode pensar, pô, você só faz a lei, você é só crítico. Não, a gente também tem construção coletiva e de contribuição. Em 2021, final do ano de 2021, nós construímos um conjunto de propostas com médicos, pessoas da enfermagem, pessoas do Conselho de Saúde, usuários do sistema, e apresentamos ao prefeito, ao atual prefeito. Fomos lá, protocolamos no gabinete e pedimos uma audiência para explicar para ele que nós estávamos propondo melhorias para a saúde, que ele podia utilizar aquele conjunto de ideias. Acredite, ele nunca nos recebeu. Quer dizer, então nós não só temos projetos e iniciativas, como a gente está dando essas iniciativas para quem está na gestão. A gente pode ter divergência política, mas o nosso interesse é que a saúde funcione o bem-estar de todo mundo, né? Para que ela, de fato,
tem as condições de respeitar o que estabelece as políticas do SUS. Então eu fiz a CPI naquela ocasião para investigar os desvios. Não vai dar tempo aqui de falar, mas depois as pessoas podem acompanhar e saber os desdobramentos. Apresentei um projeto que cria a Empresa Amiga da Vida, que tem muita relação com o banco de sangue. Na ocasião eu fui ao Rio para tentar trazer e conseguir trazer o ônibus para o Hemocentro, que havia um ônibus doado pelo Hemorrio para ser utilizado em Friburgo, para fazer a captação de sangue nos diversos bairros e na região, porque o sangue de Friburgo era centrifugado em Teresópolis e Petrópolis, uma coisa assim absurda. E eu consegui, fui até a Secretaria de Estado de Saúde, consegui a doação de um ônibus para essa finalidade, de uma centrífuga. Então, trouxe essa contribuição também, apesar de ser vereador da oposição e fazer uma crítica à saúde, também trouxe elementos de ajuda concreta para melhorar o atendimento. E criei a lei Empresa Amiga da Vida, que as empresas que cadastrarem os seus empregados no cadastro de doadores de sangue, ela recebe esse certificado. E não é uma imposição, é um diálogo, é uma forma didática de mostrar para as pessoas que elas podem amanhã serem também necessitadas de sangue, de doação de sangue, numa internação dela ou de um familiar. E aí você faz um processo educacional dentro da empresa e essas pessoas vão receber lá uma carteirinha de doador, né? E a empresa se torna amiga da vida. Então tem uma propaganda positiva também. Nós conseguimos fazer isso no frigodário. Foi muito interessante. Levamos uma pessoa do Hemocentro, que foi lá, fez uma explicação e a empresa se torna empresa amiga da vida. Então, quem está nos acompanhando, faça a tua empresa amiga da vida e o Hemocentro não vai ficar mais nesse desespero de estar permanentemente pedindo socorro para que tenham doadores. Alô, empresas friburguenses, vamos fazer o bem sem olhar a quem. Sensacional. Não custa, né? Não custa. Outra coisa foi a lei de transparência na saúde. As pessoas terem acesso às informações relacionadas à estrutura da saúde. Não foi só para a saúde. A bem da verdade, eu fiz as leis de transparência para o município. O Diário Oficial Digital é uma lei de minha autoria, que é importante, né? Quem está acompanhando pode ir lá, entrar na página da prefeitura, tem lá o Diário Oficial. Ela vai acessar, vai ter as informações. Antes não era assim. Então foi importante que eu tivesse feito as leis. Leis de transparência, que trata das nomeações de cargos também, né? Isso envolve também a Câmara Municipal. Mas a própria estrutura da prefeitura, as pessoas têm o direito de saber quais são as pessoas que estão lá, por que estão lá, quais as funções que desempenham, né? Então acho que um mandato ele tem que zelar sempre pela transparência. Só para citar um exemplo de transparência, eu, por exemplo, nunca usei o carro da Câmara. Você pode falar, mas você ficou lá 8 anos e nunca usou o carro da Câmara? Não. Nunca usei o carro da Câmara nem a gasolina. Por um único motivo. É crime usar o carro da Câmara? Não. Mas se não tem transparência na forma como ele é utilizado, eu não vou fazer uso de uma ferramenta da qual as pessoas amanhã podem me acusar de que eu estou usando irregularmente. E muitos foram acusados, porque de fato usavam irregularmente. Então a gente tem que trazer transparência. Aí eu propus identificar os carros. Câmara Municipal, uso exclusivo em serviço. Foram contra. Acredite, foram contra, Jaque. Sério? Um simples adesivo escrito Câmara Municipal, uso exclusivo em serviço. Foram contra. Então, assim, nós temos que no desempenho do mandato público, nós somos servidores públicos, nós fomos eleitos para servir ao público, não para nos servir, né? Nós temos que trabalhar com transparência. E a transparência acho que é o caminho que gera confiança. As relações de confiança só são construídas a partir de relações de transparência. Seja na família, com os filhos, com a esposa, com o marido, com quem quer que seja, com os amigos. Você ganha confiança quando você é transparente nas suas ações e nos seus atos. E na vida pública isso não é favor, isso é obrigação. Exatamente, até porque você está lidando com dinheiro público, né? Exato. As pessoas querem saber onde esse dinheiro está sendo investido, né? Como que você está gastando. E a Câmara tem que dar exemplo, né? Porque ela, ao contrário do que muita gente pode imaginar, o vereador fazendo aí um papel de cartorial, de ficar batendo carimbo e quebrando galho e fazendo coisas erradas, ele tem que ser o representante do público, do povo, ele tem que ser o agente fiscalizador. Isso não impede dele ser representante do governo, ser líder de governo, não. Mas ele tem que ter um comportamento ético, retilíneo, correto, coerente com os votos que ele recebeu. Exatamente. Cláudia, eu li também uma coisa que eu achei muito interessante, não sei se ainda está em vigor, mas que no seu mandato vocês deram, né, foi uma iniciativa de vocês em relação ao profissional de saúde acompanhar pacientes que fazem tratamento fora do município. É lei, tá
o pessoal está seguindo direitinho, porque isso é fundamental. Não, é outra... Muito interessante. Essa lei é antiga, de 2012, a lei... É lei, né? Lei 4.011, dispõe sobre a obrigatoriedade de um profissional de saúde acompanhar os pacientes transportados para fora do domicílio. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu fui verificar a saída da van lá do lado da prefeitura, no transporte, na madrugada, com as pessoas para fora do município. E olha, iam pessoas muito debilitadas. E quem vai socorrer essa pessoa num trajeto de 2, 3 horas daqui para o Rio? Eu pensei quando eu li. Quem vai socorrer? Quem vai dar atenção? Quem vai dar um remédio ou vai fazer a medida de pressão ou vai levar para um hospital já, pelo menos, acompanhando esse paciente? Ninguém, né? Porque não tem. Quem estão lá são os próprios doentes, os próprios pacientes. Então essa lei é uma lei importante. Infelizmente o município não está cumprindo, né? Mas ela está no mundo jurídico. Ela não foi derrubada, ela não foi questionada. E não sendo questionada, ela está em vigor. Ela está em vigor e é importantíssimo, realmente, né? As pessoas, elas vão buscar tratamento porque elas estão precisando. E eu fico pensando, né? Já é tão sofrido ter que pegar uma van e às vezes a van não está em condições legais. E aí... com câncer, exatamente, muito debilitadas. Eu não estou dizendo que em todos os casos seria necessário, mas em casos específicos deveria ser designado um profissional remunerado para isso, para ele fazer esse acompanhamento, né? Com certeza. Em relação à saúde, já estamos chegando ao final do nosso podcast. Quer acrescentar mais alguma coisa? Porque saúde é sempre importante, né, Cláudio? Importante. Eu acho que a gente tem um problema na gestão. O SUS é fundamental, ele é maravilhoso, ele é fantástico. A gente tem que defender e lutar pelo SUS. Quando a gente está fazendo uma crítica à saúde, entenda bem, não é uma crítica ao SUS. Nós temos que defender o SUS. A nossa crítica é a forma como a gestão municipal trata a saúde. Tem que valorizar os servidores. Até hoje não tem um plano de cargos, carreira e salários para os servidores da saúde. Isso é um absurdo, né? As unidades de saúde, eu como vereador fiscalizava, tinha goteira, armário podre, faltava medicamento, estrutura. Hoje a maternidade, conversando com diversas pessoas, falta luva, falta material de limpeza, a cozinha não funciona, né? Não tem papel toalha para secar a mão. Como é que as pessoas vão trabalhar num local, num ambiente onde você tem que ter um cuidado com a limpeza, né? Uma preocupação com a higiene para não haver contaminação, e ela não tem nem o mínimo para ela mesma se proteger. Um profissional tem que comprar luva, sabe? Isso é um absurdo. Então a nossa defesa não é uma crítica barata porque eu sou oposição ou coisa do gênero. Não, é porque a gente precisa cobrar do gestor que ele tenha responsabilidade com a saúde. Quando se gasta mais de 6 milhões com o Natal de Luz, perfeito, é um projeto que vai trazer turismo, ótimo. Mas e a saúde foi resolvida? Quais seriam as principais prioridades para depois a gente partir para um outro projeto? Acho que a gente tem que separar as coisas. Resolvemos a educação e a saúde? Resolvemos, então vamos partir para um outro projeto. Não. Acaba gastando de uma forma sem medida em questões que são importantes. Eu não vou tirar a importância de você lutar por questões relacionadas à cultura e ao turismo, né? Mas que deixam de lado o dia a dia do cidadão, do morador dessa cidade, daquele que depende do atendimento à saúde, que vai buscar um exame e não encontra, muitas vezes um simples exame de sangue, né? Uma tomografia, enfim, tem números. Eu recebo uma lista de pedidos de pessoas dizendo, poxa, pelo amor de Deus, reclama lá por mim, eu preciso fazer uma endoscopia e estou na fila há não sei quantos meses. Isso não é aceitável, sabe? Isso não é razoável. E aí se gasta aí 3 milhões agora com a contratação de shows. É importante ter festa? É importante, mas é a prioridade? A pergunta que eu faço ao prefeito é a prioridade? Não me parece que seja, né? A gente tem que olhar para um outro lado, o lado humano. Quais são as principais necessidades humanas? Boa escola, boa creche, alimentação adequada nas escolas, alimentação no hospital. Chega desse negócio de quentinha. A cozinha está lá parada há 3 anos, já podia ter sido reformada, gastando-se uma fortuna, alugando caminhão e veículos, quando podia melhorar a frota, comprando a própria frota. E por aí vai. São problemas a metro, né? Que são problemas relacionados à gestão. E aí, como vereador, o que nos cabe? Nos cabe fiscalizar, nos cabe acompanhar, nos cabe criticar, apresentar alternativas e propostas, fazer leis, né? E as leis que eu fiz, elas têm muita consistência, são leis importantes, muitas estão sendo cumpridas e algumas não estão sendo cumpridas, e a gente vai lutar sempre para que elas sejam executadas pelos responsáveis no Executivo. Muito bem, Cláudio. Primeiramente, quero te agradecer, tá? Pela sua disponibilidade, por esse debate aqui tão rico
E queria também que você deixasse, né, para os nossos amigos aí, como que eles conhecem um pouco mais do seu trabalho, porque é que nós resumimos um pouquinho, né? O podcast, ele é mais papum. Então a gente deu uma resumida, mas as pessoas podem achar as leis, procurar saber um pouco mais do seu trabalho nas redes sociais, em algum site, fala pra gente. Sim, pode me mandar mensagem no meu WhatsApp, 999-453613, pode entrar nas minhas redes sociais, Cláudio Damião NF, que é o meu Instagram. Eu sou uma pessoa fácil de localizar. Esse conjunto de leis aqui, a gente passou muito superficialmente por eles, mas são absolutamente importantes no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você já se beneficiou de alguma dessas leis, especialmente as leis de fiscalização, de transparência. Uma legislação que na ocasião eu evitei um aumento absurdo do IPTU, então eu tenho certeza que isso te beneficiou. E mais, né? O fato da experiência. Eu não entro na Câmara para aprender, eu já entro com conhecimento e uma capacidade de intervenção que é fruto de 2 mandatos que eu tive, né? Eu acho que isso deve ser considerado num cenário em que a gente às vezes tem pessoas tão despreparadas para o exercício da função pública. Eu quero agradecer essa oportunidade, me colocar à disposição quem está acompanhando, sejam partidários ou não, sejam filiados ou não, nem quem assistir a esse podcast, saiba que tem um representante digno, honesto, sincero e capaz de dar continuidade às necessidades, né, apresentadas pela população no debate público. O nome do nosso podcast é Nova Friburgo Pode Mais. E aí, Cláudio, Nova Friburgo pode mais? Pode mais, pode muito mais, Jaque. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar às quartas e sextas, às 19 horas, no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Eu te espero lá. Tchau, tchau.